dando continuidade, como eu falei pra vocês, a gente tinha que entender a classificação para que a gente possa entender como que eu posso usucapir uma servidão. Então eu vou usucapir uma servidão, em regra, se ela for contínua e aparente. Por exemplo, lembra do aqueduto? O aqueduto é uma servidão contínua, porque dispensa ato humano, e é aparente, é bem visível, né? Tem uma construção enorme, certo? Só aquilo que a gente pode ver, a gente vai poder usucapir, porque a gente vai ter que provar que ficou nesse local por um determinado período de tempo. Então vamos supor que por inexperiência a pessoa faz um contrato de servidão e não registra no cartório de imóveis, mas permanece ali explorando esse bem, por exemplo, por 10 ou 15 anos, né? Aí o artigo 1379 ele fala o seguinte, ó: o exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumada a uso capião. Aí o parágrafo único traz: se o possuidor não tiver um justo título, o prazo da uso capião será de 20 anos. Apesar de estar 20 anos, já tem algumas jurisprudências admitindo 15, que seria a uso capião extraordinária. Mas a título de questões de concurso e tudo, a gente ainda mantém esses 20 anos, né? Então, 10 anos com justo título e 20 sem justo título. Aí, turma, a grande exceção que tem sido cobrada em questões de concurso é a servidão de trânsito. Na servidão de trânsito, ela é descontínua, porque ela precisa de um ato humano. A pessoa tem que caminhar, tem que passar, tem que ir de carro. Então ela é descontínua. Se ela, mesmo ela sendo descontínua, se o prédio realizar obras e ela passar a ser uma servidão aparente, então, gente, nas questões de concurso cai assim: ah, construiu um caminho, fez uma porteira, colocou pedra, fez para passar água embaixo, um duto de água. Isso tudo, a questão de concurso está querendo te mostrar que trata-se de uma servidão aparente. Se ela for aparente, ela pode ser usucapida, entendeu? Então vamos supor que seu vizinho, você passa lá na fazenda dele, já tem 20 anos que você passa. 20 anos que você passa. Aí esse vizinho seu vende essa fazenda para uma outra pessoa. E essa outra pessoa fala: não, aqui você não vai passar mais não. Você tem caminho, você tem... ah, mas eu gasto 20 quilômetros a mais para passar por aí. Ele vai falar: não importa, né? Você não vai passar aqui. Se ele falar isso pra você, você consegue usucapir esse direito de servidão, certo? Aí essa sentença que julgar procedente, que estipular um prazo razoável, né? Você registra no cartório de imóveis e passa a ter o direito real de servidão daquele imóvel, por exemplo, né? Então nesses casos, esses seriam os exemplos, por exemplo, de uso capião de bens, de servidões, né? Não do bem em si. Então a de trânsito, recapitulando, mesmo que ela seja descontínua, ela tem que ser aparente. Não existe usucapir algo que você não vê. Então, servidão de vista jamais vai ser usucapida, tá? Por quê? Porque ela é não aparente, ok? Então, somente aquilo que for aparente pode ser usucapido. E, em regra, tem que ser contínua, é o que o artigo fala. Contínua e aparente. Porém, a exceção está na servidão de trânsito, desde que tenha obras que tornem visível aquele caminho que a pessoa vai estar perpassando todos os dias. Até para você provar que a pessoa ficou 20 anos passando ali, por exemplo. Certo? Ok? Tudo bem? Tranquilo, então. Turma, já encerrando a nossa primeira aula, nós vamos ter a extinção das servidões. Como que serão, né, extintas
as servidões. Vou apagar no vinho. Bom, as servidões, elas podem ser extintas de acordo com o artigo 1387, 1388 e 1389. Então, tem N exemplos de forma de se extinguir uma servidão. Por exemplo, desapropriação, que é quando o poder público requer determinado imóvel. Então, se for desapropriado, né, consequentemente, é interesse público, não vai poder ter constituído uma servidão, né? Ambos vão receber indenização. Já a renúncia é quando o proprietário do prédio dominante, de liberalidade, vai lá no cartório e fala, olha, não precisa mais, eu já retirei o que eu precisava desse prédio, eu não quero mais o direito de passagem, porque a prefeitura construiu um caminho pertinho aqui pra mim. Então, né, tranquilo. Renúncia. Resgate é quando eu pago, né, um valor para recuperar minha propriedade plena de volta, né? Então, eu resgato o meu direito. Não pode ser imposto, tá? Tem que concordar, tem que ser um acordo para realizar esse resgate. Inutilidade. Então, por exemplo, vamos supor que era uma servidão de passagem, né? Como eu falei, mas o que aconteceu? O poder público foi lá, então ficou inútil também. Então, o próprio prédio, se eu não renunciar, o próprio prédio serviente pode alegar que perdeu a utilidade, né? Confusão, vamos supor que eu compro a propriedade do prédio serviente, então eu me torno dono, então confundiu na mesma pessoa, então também encerra a servidão. E assim por diante, né? Pode ter outras formas também, não é rol taxativo, de extinção dessa servidão, ok? Turma, então nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos da seguinte forma. Essa é a aula, depois nós vamos ter os exercícios, eu vou corrigir todos os exercícios, né? Nós vamos tirar as dúvidas via plataforma Zoom, então, e quem não conseguir depois me manda de alguma maneira, a gente dialoga, conversa via WhatsApp, como sempre, preferencialmente nos nossos horários de aula, tá? Então eu vou marcar os nossos horários de aula para tirar dúvida, para ler todos os artigos com vocês, igual a gente sempre faz em sala de aula, tudo bem? Então, nós vamos manter o mesmo ritmo de trabalho. A avaliação, eu sei que é uma curiosidade de todos, mas como vocês serão avaliados? Vocês serão avaliados via atividades que eu vou mandar e vocês vão me devolver, tá? Então, não vai ter uma avaliação presencial nesse primeiro bimestre, vai ficar para o bimestre que vem, ok? Tudo bem? Espero que tenham entendido, tá? E o que não entender, nós vamos sanar as dúvidas posteriormente. Muito obrigada. Então, né, minha assessora pode desligar. Espero que tenham gostado. Um beijo e vamos juntos aí vencer.